Boa noite, a paz do Senhor. A paz, boa noite. Estão conseguindo me ouvir direitinho? A imagem tá boa aí. Boa noite, a paz. Amém. Amém, missionária Helena. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Quem já tá aí, uma boa noite. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. A irmã Rosileia, né, que está aqui. Amém. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Vou estar esperando mais um minutinho, né? Esperando aí, né? Pra ver aí se mais alguém entra aí, né? As irmãs aí. Envie aí, né? Pra alguém que você conheça, pra estar entrando aqui com a gente. Só você aí clicar nesse aviãozinho aqui que tem do lado, a setinha aqui, ó. Pra você poder estar enviando, né? A nossa live para outras pessoas estarem entrando para estar aqui acompanhando, né? Sim, ouvindo muito bem. Amém. A irmã está ouvindo bem, né? Então, hoje eu vou estar trazendo a palavra, né? A nossa última live devocional, a nossa última live das mães, me perdoa, né? Que é tanta coisa de devocional, é live. Eu acabei falando errado aqui. Ô, Glória, boa noite, a paz do Senhor. Amém, irmã Aline Rodrigues, Aline do Cajueiro, né? Então, eu vou estar trazendo uma palavra hoje aqui, né? Porque houve alguns contratempos aí, né? Seria a irmã que iria trazer a palavra naquele dia que não deu. E, infelizmente, hoje também não dava pra ela, né? Não dava pra ela ontem. Então, a gente acabou aí deixando, né? Deixando pra lá. O Senhor é que sabe de todas as coisas, né? A gente fala muito isso, que o Senhor é que tá no controle de tudo, o Senhor que tá, né, o Senhor é que sabe de todas as coisas. Mas quando acontece alguns imprevistos, a gente até, né, fica meio receoso, mas é o Senhor quem faz, é o Senhor quem sabe de todas as coisas, né? Então não podia deixar de trazer a palavra, né? Infelizmente não deu pra fazer a live ontem, como eu falei, né, tava com um pico de energia aqui. Algumas casas tiveram, né, esse probleminha aí com energia. E ficou faltando energia, voltando, tava numa fase só, então acendia, ficava fraco toda hora. E aí eu acabei não podendo entrar ontem, mas marquei para estar aqui hoje, né? Até mesmo porque é um compromisso, né? Então a gente tem que fazer, né? Aquilo, né, que o Senhor botar nos nossos corações. Tem alguém chamando. Vê lá, Maísa. Tem alguém chamando. Ó. Perdão, é porque tem alguém chamando aqui. Eu ouvi aqui e lá dentro, infelizmente, eles não conseguem ouvir quando alguém chama por causa do forro. Aqui na cozinha não tem, a gente consegue ouvir melhor. E hoje a gente vai estar aí fazendo um sorteio, né? Vai ser bênção, eu creio, para honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? Então aí convida mais um para estar aí com a gente, né? Peço aos irmãos que já estão acostumados a estar aqui com a gente, né? Que comente, que ajude aí, né? Que interceda também, né? Esteja aí em espírito de oração, nos ajudando aí, né? Para que seja feita a vontade do Senhor, né? Eu meditei numa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou estar falando a respeito de uma mãe,
né, abençoada também da Bíblia. Essa palavra, inclusive, né, quando eu convidei a minha mãe para estar aqui na primeira segunda-feira, ela falou comigo que ela estava em dúvida entre falar de Maria e a respeito dessa mulher. E no dia eu até comentei que eu não sabia, né, essa passagem. A importância da gente meditar na palavra do Senhor e não somente ler a palavra do Senhor, né? Porque depois eu fui pesquisar, né? Durante essa semana, né? Eu fui pesquisar essa palavra e eu vi que eu já havia lido essa palavra. Só que por não meditar, por não estudar, né? E não ir a fundo, a gente vê como um livro qualquer, a gente acaba não prestando atenção aos detalhes, né? E eu já tinha lido essa passagem, só não tinha meditado nela, né? E hoje eu dei uma meditada nela, né, esses dias aí, e eu espero que o Senhor, né, fale aos nossos corações nessa noite. Nós vamos estar falando, né, a passagem, irmão, se encontra na 2 Samuel, o capítulo é o 21. Nós vamos orar, né, antes de iniciar. Vai ser meio diferente, né? Porque a gente tá acostumado quando tem um convidado, né? Que eu oro, depois eu chamo a pessoa, a gente conversa. Vai ser um pouco diferente, né? Mas vocês que estão aí, participem, comente, né? Então que seja mais uma vez uma bênção para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Feche seus olhos aí na sua casa. Vamos dar início, né? Vamos falar com o Senhor nessa noite uma vez mais. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, eu entro na sua presença nessa noite, meu Deus, junto aos meus irmãos, Pai, eu quero te pedir perdão, Pai, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Pai, muitas das vezes falamos coisas que entristecem seu espírito, fazemos coisas que não agradam ao Senhor, então eu te peço perdão, Pai, pelas minhas falhas, Pai. Nessa noite, meu Pai, eu quero te entregar a vida de cada um que já se encontra aqui, meu Deus, cada um, meu Pai, que tem estado, meu Pai, aqui, meu Pai, juntamente conosco, meu Pai, para somar forças, para ouvir a sua palavra, Pai. Então toma cada um em suas santas mãos, meu Pai. Toma essa palavra que será vida aqui, meu Pai, em suas santas mãos. Que eu não venha falar, meu Pai, nada de mim. Que eu não venha falar nada, meu Pai, segundo a minha vontade, mas segundo a sua vontade, o seu querer, meu Deus. Fala conosco uma vez mais nessa noite, Pai. Abra o nosso entendimento, aquebranta o nosso coração, meu Pai, para que a gente possa entender a sua palavra. Que essa palavra caia em uma terra fértil, que ela venha dar frutos dignos de arrependimento, Pai. Então toma tudo que será feito aqui em suas santas mãos, Pai. Eu louvo o Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem nos permitido estar aqui, meu Pai, mais uma vez o Senhor tem nos sustentado, mais uma vez o Senhor, meu Pai, tem nos guardado. Então muito obrigado, meu Deus, por nos permitir estar aqui. Toma tudo que será feito aqui em suas santas mãos. Traga aqueles que o Senhor quer que ouça essa palavra, Pai. Traga, meu Deus, aqueles, meu Pai, que estão precisando ouvir da sua palavra, Pai. Toma tudo em suas santas mãos. É o que eu te peço, te agradeço, Pai, com a certeza que o Senhor fará muito mais do que aquilo que nós pensamos, muito mais do que aquilo que nós pedimos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deixa Deus te usar. Amém. Né? Vamos lá então. A palavra se encontra, né, na 2 Samuel, o capítulo é o 21, né? Nós vamos falar a respeito, né, de Rispa. Deixa eu ver se eu vi o nome dela direito. É Rispa mesmo, Rispa, né? Uma palavra abençoada, né? Quando eu vi, né, eu achei muito interessante, né, até porque minha mãe já havia me falado a respeito dessa passagem, né, então eu fui dar uma meditada nela, e o Senhor falou fortemente ao meu coração, né, hoje à tarde, quando eu meditava novamente, o Senhor veio falando comigo, né, então que a gente possa aí entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, amém? A palavra diz assim: vingados os gibeonitas. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e Judá. Perguntou Davi
aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoais a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limites algum de Israel, dê seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonas, filhos de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mesibofete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o meolanita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante ao Senhor. Caíram os 7 juntamente, e foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa e da cevada. Acompanhem comigo, irmãos, a palavra é comprida, mas para os irmãos poderem entender. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, e a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos. Até aqui, irmãos, eu vou ler novamente o 10, Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Amém? Olha que passagem forte, irmãos. Aqui houve uma aliança, feita por Josué há anos atrás. Josué, ele fez uma aliança com esse povo, com o povo de Gibeá, os gibeonitas. Ele fez essa aliança com esse povo. Foi uma aliança feita através de um engano, porque este povo, ao saber que Josué e o povo de Israel vinha tomar algumas cidades, eles enganaram Josué. Eles disseram, alguns deles se apresentaram a Josué e disseram a Josué que eles vinham de uma cidade distante. E ali eles procuravam, fazer uma aliança com ele para que eles fossem poupados. Josué, sem consultar a Deus, porque ele achou que era algo muito, muito simples, para que ele consultasse a Deus, ele fez uma aliança com esse povo. Ele disse que ele pouparia este povo. E o que acontece? Passados anos, Saul quebrou essa aliança. Saul, ele mandou que matassem, ele e sua família, A Bíblia não diz, mas como eles dizem aqui que a casa de Saul também é sanguinária, deixa entender que os filhos de Saul também estiveram lá. Então eles foram e mataram alguns deles, Mataram o povo dessa cidade e não permitiram que eles vivessem em torno de Israel, quebrando assim uma aliança que foi feita há muitos anos atrás, E o que acontece? Passados anos, o Senhor, fez com que caísse sobre Israel, sobre o povo, uma seca que durou 3 anos, essa seca. E quando Davi foi perguntar ao Senhor, o porquê daquela fome, porque a gente sabe que o reinado de Saul foi o reinado de Davi foi um reinado muito abençoado, O Senhor sempre esteve ali com Davi, O Senhor sempre esteve, em prol do povo por conta do amor que tinha a Davi, por Davi ser um homem obediente, ser o segundo coração de Deus.
E quando houve essa fome, Davi então foi questionar o Senhor, foi orar ao Senhor e perguntar o porquê daquela fome. E ali o Senhor diz que foi por uma aliança quebrada, né, por Saul. Olha que interessante essa palavra. Eu vou focar um pouco nisso porque foi a direção que o Senhor me deu, né? Eu vou estar falando da rispa, mas antes eu vou estar falando a respeito daquilo que o Senhor me falou. Olha como que é interessante, irmãos. Foi uma aliança quebrada, né? Uma aliança que foi feita através de um engano, porque aquele povo, eles enganaram, né, o profeta, eles enganaram o Josué. Mas ele deu a palavra dele segundo o Senhor, né? Ele fez uma aliança com aquele povo. E mesmo o Senhor, né, não tendo sido consultado naquele tempo, né, que Josué fez a aliança, ele selou aquela aliança. O Senhor recebeu aquilo que foi feito ali na terra, né, através de Josué, né? Por mais que tenha sido por um engano, mas a palavra ela teve que se cumprir. Ela tinha que se cumprir, porque ele deu a palavra. E o interessante é que a própria palavra nos diz que a nossa palavra ela tem que ser sim, sim, não, não, né? Nós não podemos, né, ficar de sim, depois diz não, né? A gente tem que ser claros, né? E ali ele fez essa aliança. Passado o tempo, a Bíblia, né, irmãos, eu não cheguei a ler, mas pelas histórias que eu vi, né, 30 anos após, né, ter sido isso, é que o Senhor, né, fez com que houvesse essa seca, né, sobre todo Israel. A gente tem que estar muito atento a alianças que são feitas, né? A votos que são feitos, a propósitos que são feitos e não são cumpridos. É muito sério fazer um voto, principalmente quando fazemos um voto com Deus, né? Quantas coisas acontecem, né? Quantas maldições vêm a cargo de votos que foram feitos e não foram cumpridos. Olha que coisa forte, né? 7 homens, né, da descendência de Saul precisavam perder a sua vida por causa de um voto que foi quebrado. Porque Saul quebrou o voto, Saul quebrou a aliança que foi feita ali entre os dois, entre os povos, os de Israel e os povos do eu falo esse nome toda hora errado, irmão, os Jeobenitas, né? Ele quebrou essa aliança que foi feita. E ali, né, se a gente quando a gente vê aqui, a gente vê que 2 filhos de Saul pagaram com a vida, sendo que os outros 5, eles seriam netos, não filhos, mas são descendentes. E se a gente for ver, como assim? Os netos pagariam pelo pecado, mas eles são sangue, né? Eles são descendentes. Quantas coisas que muitas das vezes nós fazemos e que nós não colheremos, né? Alianças quebradas, né? Propósitos que não foram cumpridos. Talvez nós não colheremos, né, o peso disso, mas os nossos filhos vão colher, né, os nossos netos vão colher, né? E aí aos nossos olhos parece até ser injusto, né? Mas como assim, irmãos? Como assim, irmã? Eu vou pecar e o meu filho ele vai pagar o preço? Quantas vezes a gente vê isso acontecer, né? A gente vê que realmente isso acontece, né? E se a gente for na própria palavra, porque Jesus, né, ele veio e morreu na cruz, ele morreu por um pecado que não era dele, era nosso, né? Foi pelos nossos pecados, porque ele era santo, né? Ele não pecou, ele veio com um propósito para a salvação. Então, ele morreu por nós, né? Assim somos nós hoje, né? Se a gente for para pensar, nós estamos fazendo coisas que os nossos filhos vão colher, né? Hoje, com o desmatamento, com a gente, né, não dando valor à água, quem vai colher, né? Quem que vai colher esse aquecimento global que todo mundo fala? Os nossos filhos, os nossos netos. Se assim o Senhor permitir, né, que Jesus não voltar até lá, eles vão colher os frutos dos nossos pecados, né? E aí, meditando, eu pude entender, né, o quão forte é a gente fazer um voto. Se você prestar bem atenção na palavra, os netos, né, os filhos de Saul, eles pagaram por um voto, por uma aliança que ele quebrou. A aliança não foi feita por ele. A aliança foi feita por Josué, sendo que ele quebrou essa aliança e quem pagou o preço foram os filhos e os netos. Mas aqui também na palavra, a gente vai ver que Saul, olha que interessante, no 7,
Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Assim como houve, né, 5 dali dos netos dele foram mortos por causa por ele ter quebrado a aliança que foi feita no passado, também Davi poupou esse homem, né, por causa da aliança que ele fez com Jonas no passado, né? Por isso ele poupou porque pela lógica ele também entraria, porque ele era também da descendência, mas ele poupou. Por quê? Porque ali houve uma aliança. Quantas alianças são quebradas, irmãos, e os filhos colhem os frutos? Vamos falar no popular uma aliança de um casamento, né? Quando se casa diante dos homens, diante de Deus, e com o passar do tempo, as pessoas não querem cultivar aquele casamento, né? Não querem mais, né? Porque acham que, mas hoje eu não tô mais feliz, hoje não tá dando mais certo, e ao invés de tentarem resgatar aquilo que tinha no começo, tentar, né, salvar aquele casamento, resolve ali dar um encerramento ao casamento. Não é melhor que cada um siga o seu rumo, e aí vem as consequências disso, né? A gente vê filhos que vão crescer sem a presença de um pai, a presença de uma mãe, e nós falamos sobre isso num devocional desses dias, né? Qual o reflexo disso no futuro para aquele filho, né? Eu conheci uma família que a mãe não se deu no casamento, e assim veio de geração, assim, entendeu? Os pais não se deram num casamento, não foi um casamento certo, abençoado, né? Houve uma separação, e dali filhos não conseguiam viver um casamento feliz, né? Eram filhas que tinham filhos, mas que eram separados, e a família quase toda era assim. Por quê? Por causa, às vezes, da aliança que foi quebrada lá atrás, de uma maldição que veio por causa de uma aliança quebrada. E o reflexo veio nos filhos, nos netos, né? E se não for, né, pela misericórdia do Senhor, vai à frente, né? O voto é algo muito sério, a aliança com Deus é algo muito sério, né? Às vezes nós entramos em propósitos, né? Senhor, eu vou entrar em um propósito por conta disso. E depois não se cumpre esse propósito. E aí muitas das vezes as pessoas vivem fazendo propósitos e votos com o Senhor e não cumprem. E acha, sabe o quê? Que simplesmente eu não cumpri, nada aconteceu, né? Eu vou fazer um voto, eu não vou cumprir, nada vai acontecer. Mas e lá na frente, né? E o seu filho, o seu neto, né? Colherá desse fruto, do fruto de algo que foi dito ao Senhor e não foi feito, né? É algo muito importante. Às vezes a vida tá toda de cabeça para baixo, e aí a pessoa não entende por que tá passando por tantas lutas, tantas coisas, né? E votos que foram feitos ao Senhor, né? E depois foram quebrados. Quando a gente aceita Jesus, né? A gente aceita Jesus como nosso Salvador, ali a gente está criando uma aliança com o Senhor. Ali você deixa de viver para o mundo para viver para Deus, é uma aliança. E quando você sai desse caminho, você quebrou a aliança que você tem com o Senhor. E aí, né? Qual vai ser as consequências dessa quebra de aliança? Você vai colher? Ou seus filhos vão colher? Ou alguém vai ter que colher. Isso aí é fato, porque a própria Bíblia, né, irmãos? Depois eu vou trazer para vocês várias passagens que falam sobre a importância do voto, né? Quando o Senhor, né, ele castiga Israel por conta deles terem quebrado a aliança feita, né? A aliança que o Senhor fez com Moisés, né? E o povo, né, depois quebra essa aliança. Então, a gente tem que estar muito apercebido quando nós fazemos. O Senhor, ele não pede nada, irmãos. Ele não te pede nada. Ele não pede voto, ele não pede propósito, ele não te pede. Mas se fizer, faça de verdade. Não faça meia boca, não faça e pare pela metade, porque ele não pediu. Ele não te pediu. Então, se você quer fazer, faça direito, para que depois não colhe as consequências, né? Às vezes, até mesmo, irmãos, quando você sai vamos ir mais fundo. Quando você sai de uma congregação, quando você resolve que ali não é mais, ali não tá bom mais para você, você tem que sair, mas você tem que entender que você fez uma aliança com aquela igreja também, com aquela denominação também,
né? Quando você faz parte, você faz porque nós não somos, né, qualquer pessoa. Nós somos uma família, né? Nós somos um corpo, né? Você imagina de repente a mão querer tomar o rumo dela e me deixar sem uma mão, ou até mesmo o meu pé querer ter vida própria e querer fazer o que ele quer, não o que a minha cabeça manda. E quem é a cabeça, né, da igreja? Quem é o corpo de Cristo? É o Senhor, né? Quem é o cabeça do corpo é o Senhor, né? Então não tem como as minhas mãos fazerem o que querem, os meus pés, né, ou a minha boca falar o que ela quer, se a minha cabeça não mandar. Então eu não posso sair e fazer o que eu quero se Cristo assim não me mandar, né? Isso é muito forte e as pessoas acham que é só entrar na igreja, aceitar Jesus, depois sair, ponto, acabou, ou até mesmo aceitar Jesus e depois fazer o que quer. Não, não é assim. Vão haver os frutos, né? Alguém vai ter que acertar a conta, né? E quando nós acertamos a conta do nosso erro, amém. Porque se nós fizermos, nós vamos colher. O pior é quando o seu filho vai ter que acertar, um neto vai ter que acertar, um inocente vai ter que acertar, né? E aí a gente volta aos olhos, parece que o Senhor é injusto ao fazer isso. Mas para pensar. Se a gente passar para pensar também em justiça, então Jesus morreu injustamente. Por quê? Porque ele não pecou. Mas Deus deu ele, né, na cruz pelos nossos pecados, né, para que nós fôssemos salvos. Né? Então a gente tem que meditar, a gente tem que estar muito atento a essas coisas, muito atento ao que a gente vai fazer, ao que a gente vai falar, né? Qual a direção. E olha como que foi, né? Josué ele foi enganado pelo aquele povo, porque ele não consultou a Deus, né? Ele foi enganado por ele não consultar a Deus. Mas parecia ser algo tão pequeno, né, irmão? Eu falei aqui sobre coisas grandes, né? Como aceitar Jesus, sair da presença de Jesus, ou até mesmo mudar de ministério. Mas aí a gente vai ver que Josué não consultou Jesus por ele achar aquilo pequeno. Se você for estudar, né, lá em Josué, se você for ver em Josué, você vai ver que ele não pediu a direção ao Senhor por ele achar ser algo pequeno. Mas olha a astúcia de Satanás quanto aquilo ali. Como que Satanás, ele faz as coisas, irmãos, e ele não faz por fazer, né? Ele não vem, né, como o meu pastor costuma dizer, né? É fácil quando você vê ele ali manifestado, né? Quando ele manifesta ali, que ele fala, que ele... E quando ele tá ali, né, quietinho, só armando, só futuca aqui, futuca ali, futuca aqui, como ele fez. Aquele povo veio, né, disfarçado, como se viesse de muito longe. E ali, se você for para prestar atenção, eles mal deixam Josué falar. Eles já chegam com a solução para aquilo, né? De serem poupados, né? Então, vem, medite para vocês entenderem. Então, às vezes a gente tem a oportunidade de ter uma sociedade, ou às vezes a gente tem a oportunidade de ir a um lugar, ou falar algo, e muitas das vezes a gente não consulta o Senhor. A gente não para um tempinho para orar e perguntar: Senhor, mas é isso mesmo que o Senhor quer? Senhor, eu posso fazer? Eu achei até interessante, porque quando eu convidei a irmã Luana para estar aqui com a gente na primeira vez que eu convidei a irmã Luana, ela falou assim comigo: irmã, espera só um instante, eu já te respondo, mas eu vou consultar o meu pastor. Não, depois eu quero conversar com você. Acho que foi assim que ela falou comigo. E depois ela falou assim: olha, eu fui conversar com o meu pastor, e o meu pastor falou que amém, né? Ela vinha trazer a palavra, coisa. E aquilo me chamou bastante atenção, porque, né, ali é o respeito. Nós temos, né, o direito de ir, de fazer, mas o respeito, né, de perguntar, não, vamos consultar, né, alguém, até porque alguém mais experiente, ela entende assim, né, alguém mais experiente, né, alguém que entenda mais. Então ela foi ali e perguntou ao seu pastor, né, perguntou ao pastor se ela poderia estar vindo, poderia estar trazendo a palavra, né, e glória a Deus, ele, né, falou com ela que amém, aceitou que ela viesse, né, incentivou ela a estar vindo. Então, olha como que muitas das vezes a gente falha com Deus por a gente não perguntar, por a gente não falar com o Senhor, por mínimo que seja, né? Eu recebi uma proposta de emprego, vou orar ao Senhor primeiro para saber se é da vontade dele, né? Que eu esteja lá, que
que eu aceite esse emprego, porque nem tudo que vem, irmãos, é bênção. Às vezes a pessoa recebe uma proposta de emprego e fala assim, irmão, eu tô precisando de emprego, eu recebi uma proposta de emprego. A proposta de emprego é você trabalhar todos os dias e não ir ao culto. Aí você diz pra mim, isso é uma bênção? Né? Se a própria palavra diz, né, que os profetas, os discípulos, eles estavam continuamente dentro do templo, né? Porque algumas pessoas dizem que a gente não tem que estar continuamente na igreja, que a gente não tem que congregar, né? E ir à igreja, né? Mas vai contra a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz que eles estavam continuamente dentro, né, do templo. Então, e aí a gente acha que é uma benção, mas não é, né? Eu, quando eu li essa palavra, irmãos, eu achei a história da Rispa vindo, né? Desde o dia que a minha mãe falou, eu falei, nossa, que palavra forte, né? E aí, hoje, quando eu vi, o Senhor me direcionou a esse lado, né? A quebra da confiança, a quebra da aliança, do voto, né? E é, sim, uma palavra forte. E ela ali, irmãos, alguns historiadores dizem que ela levou de 5 a 6 meses velando os filhos dela, né? A gente não vai entrar assim nesse contexto de velar, porque que algumas pessoas podem achar que a gente está falando, né, que a gente tem que estar ali velando, né? E interpretaram de outra maneira, né? Porque Jesus, ele diz, né, deixe os mortos sepultarem os seus mortos, né? A gente faz sim ali de velar, né? Mas infelizmente, né, algumas pessoas creem que precisa estar indo lá, né? Como se a pessoa estivesse ali, mas é cada um, mas vai contra a palavra do Senhor, né? Eu não estou falando aqui a respeito dela velar, eu estou falando a respeito daquela mulher amar de tal maneira os seus filhos, né? Ao ponto de ficar ali, né? A Bíblia diz que ela ficou ali noite e dia, espantando as aves do céu. E durante a noite as bestas, as feras que vinham para comer o corpo. Irmão, se é triste, você imagina se é triste quando uma mãe perde um filho, né? E eu ouço muito quando as pessoas falam assim, né? O pior é quando vai botar o caixão ali naquele buracos, né? O pior, né? Porque ali você tem a certeza que acabou e você volta para casa, mas você volta com o coração, né? Eu acredito quebrado, porque você deixou lá o seu filho. Você imagina aquela mulher que os filhos estavam ali pendurados, né? E ela viu eles entrarem em decomposição. Ela esteve ali enquanto eles fediam, né? Que forte que é, né? A devoção dessa mulher, né, pelos aqueles filhos, até mesmo porque ela sabia, né, aos olhos dela, que aquilo era injusto, né, os filhos dela, os sobrinhos, mas ela esteve ali, né, e o Senhor, né, depois, pela misericórdia, o Senhor, né, permite que chegue até a Davi o que estava acontecendo, e o propósito do Senhor vai muito além. Hoje pela manhã, né, eu falei, né, a respeito de que algo que o Senhor tem falado no meu coração, né, sobre quando você faz a vontade do Senhor, e o Senhor, né, ele não abençoa somente a você, né, e sim a todos aqueles que estão ali ao seu redor, né? Eu ontem mesmo falei sobre José, né, porque José, ele passou pelo processo, né, não foi um processo fácil, mas quando Deus abençoou José, a bênção não serviu só para ele, serviu para toda a sua família, né, os seus irmãos, mesmo eles tendo sido, né, os causadores daquilo tudo. O Senhor abençoou. E aqui, né, é forte porque os ossos de Saul e de Jonathan não estavam enterrados junto aos seus pais, né? Não estavam ali enterrados junto aos seus pais. E quando isso acontece, quando aquela mulher, né, fica ali para guardar os corpos dos seus filhos, dos seus sobrinhos, ali faz com que o rei Davi, né, pegasse aqueles ossos que estavam lá, que os ossos, né, foram deixados numa praça, né, foi roubado os ossos e deixaram numa praça, os ossos de Saul e os ossos de Jonathan. Então ele manda que busque para que dê um enterro digno, e é enterrado junto ao seu pai, né? E olha como que é interessante, né? Pelo propósito da morte deles, foi que o rei fez com que os outros fossem enterrados, né? Irmãos, naquela época, né, não podia anoitecer, né? Os corpos não podiam ficar ali ao anoitecer, né? Quando as pessoas eram sacrificadas assim, né, eles tinham que tirar quando elas eram mortas assim, né? Não falando sacrificadas, elas eram mortas assim, né? Eles tinham que tirar até o anoitecer. A própria palavra diz isso, né?
se não me engano, é em Deuteronômio que fala, não poderia ficar ali, tinha que ser tirado dali, né? E o rei decide que não, que ficaria ali até o dia que Deus, né, desse a chuva, né? E quando choveu, os corpos ainda estavam ali. E ela esteve ali esse tempo todo. Quantas mães têm velado filhos vivos porque estão mortos espiritualmente? Quantas mães têm orado por seus filhos anos vindo buscando pelos seus filhos que estão mortos espiritualmente? Mas que elas não deixam de orar, né? Quando eu fui ver essa palavra, eu vi algo muito interessante, né? Em um estudo que fala que o pregador ali, ele falava a respeito das mães, né? Se você for à frente de um presídio, dificilmente você vai ver um pai ali. Dificilmente você vai ver um pai, mas você sempre vai ver uma mãe. Uma mãe buscando pelo aquele filho, uma mãe que vai até o fim, né? Olha como que essa mulher, irmãos, ali acabou, os filhos dela morreram, ela sabia disso, mas ela não poderia deixar eles serem comidos, porque naquela época era humilhante, né? Era como se fossem bandidos, né? Se morresse, pendurasse, deixasse ser comido, isso fazia com os bandidos, né? Faziam com pessoas que não tinham honra. E ela sabia que os filhos dela não eram bandidos, não eram pessoas sem honra, e ela não deixaria os filhos dela passar por essa humilhação. Por isso ela esteve ali guardando até que viesse a ordem deles serem enterrados, né? Foi uma passagem, uma palavra muito forte que o Senhor falou ao meu coração, né? Desde o dia que eu ouvi. E eu queria trazer umas pontes para vocês a respeito sobre isso, né? Sobre a importância do voto que nós fazemos com o Senhor, né? Votos que a gente não pode quebrar, né? Se fez um voto com o Senhor, né? Que a gente peça ao Senhor misericórdia para cumprir. E se for fazer, antes ore ao Senhor, perguntando ao Senhor se deve fazer. Porque às vezes aos nossos olhos é algo simples a ser feito. Mas e quando a gente começa a fazer e não consegue? Às vezes a bênção está ali logo depois, né? Logo depois vem a bênção. E o Senhor nem precisava desse voto, mas a gente vai lá e faz o voto. Muitas das vezes, às vezes não consegue cumprir. E aí a sua bênção que estava logo ali depois, você acaba perdendo. Eu não sei aonde, né, mas tem uma passagem que fala a respeito de um homem, né, que o Senhor daria a vitória ao seu povo, e ele diz ao Senhor que ele daria a primeira coisa que ele avistasse, né? Se alguém souber onde que tá essa palavra, me fala para eu poder estar lendo aqui, né? E ele falava que ele ia dar a primeira coisa que ele, quando ele chegasse à cidade, e vinha pelo portão a sua única filha, né? E ele teve que oferecer a menina ao Senhor, ele deu a menina ao Senhor, né? O Senhor não precisava do voto dele, o Senhor não precisava, porque o Senhor já daria a vitória, mas ele se precipitou, né? Às vezes a bênção tá logo ali e a gente se precipita ao achar que o Senhor só vai nos dar se a gente der algo a ele, e ele não tá requerendo nada, né? A obediência ao Senhor, né, já faz com que você alcance algo, né? Mas aí a gente faz igual um tobo e quer fazer votos com o Senhor que às vezes não vai se cumprir, né? Às vezes a gente vê pessoas passando por situações que você até mesmo não entende, mas Senhor, por que fulano só vive na luta? Por que fulano só vive, né, passando por situações? Vai saber o que foi feito, vai saber como tem se comportado diante das coisas que fala o Senhor, porque a palavra tem poder. Deus, ele não brinca, né? Se você falar, você tem que cumprir. Pra que falar se você não vai cumprir? Então é melhor não falar, né? Então peça misericórdia ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque eu creio, né? O Senhor falou a respeito, porque a gente precisava ouvir. Eu falo a gente, porque muitas das vezes a gente erra assim mesmo, né? A gente quer fazer coisas pro Senhor que o Senhor nem pede, muitas vezes a gente nem consegue fazer, porque era de tolo. Era de tolo, muitas das vezes para poder dizer que a gente fez algo para requerer algo do Senhor, né? Então eu vou... Olha, uma passagem e se encontra em Jeremias 11:10. Jeremias 11:10. Depois medite com calma para você entender. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir.
A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com os seus pais, né? Aqui o Senhor fala sobre a aliança, né, quebrada pelos filhos de Israel. A aliança essa que foi feita, né, com os seus pais, né? E outro se encontra em Jeremias 31, 32, que fala assim, ó: não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver despesado, diz o Senhor. Né? Aqui é a respeito do Senhor, Juízes 10, 29, Jefité, né? É a respeito do que eu falei, né, da filha, né? Eu vou dar uma lida aqui, irmã. Vou estar lendo. Muito obrigado. Então, a gente tem que estar, né, apercebido. E em Malaquias fala assim. Em Malaquias fala, irmãos, a respeito, né, da aliança quebrada em um relacionamento, tá? A respeito de Juízes 11, 29. Vou estar lendo. Juízes 11, 29. Muito obrigado. A respeito, né, do casamento, o tão importante que é o casamento, né, que às vezes as pessoas acham que casou, pronto, não deu certo, separou. Não, é uma aliança, foi feita diante de Deus, diante dos homens, né? Quando a gente chega ali, né, diante do juiz, a gente faz votos esses que são importantes, né? Por isso que muitos dizem, né, que a pessoa tem que esqueci a expressão, mas é importante, né, a gente entender que casamento é né, a gente, né, procurar, né, irmãos, aqui eu não tô falando, né, porque existem situações e situações, a gente sabe, né, mas, né, eu estou falando a respeito de hoje, que as pessoas acham que casou, não deu certo, separou, pronto, e não tentam manter aquela relação, né, não buscam, né, estar alimentando o relacionamento, né. E em Malaquias diz assim: ainda fazeis isto, cobreis o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer a vossa mão. E perguntas: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aqui ele fala, né, de pessoas que vão ao Senhor ofertar, choram, né, se humilham aos pés do Senhor, mas o Senhor não recebe. Por quê? Porque ele conhece o coração e foram pessoas desleais, que foi desleal a pessoa com que casou, né? Aqui, né, fala sobre... Deixa eu botar meu celular no carregador, né? Pra mim não perder aqui a live aqui, né? Não descarregar aqui, dá ruim aqui. Eu botei aqui pra carregar, agora vou ter que ficar segurando aqui, tá, irmão? Então, aqui o Senhor fala sobre, né, a aliança feita entre o homem e a mulher, né? E aqui eu anotei outras coisas aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Rispa, né? Rispa, o seu nome significa pedra quente, né? E aqui eu anotei, né, que ela tinha ficado de 5 a 6 meses, né, velando os corpos de seus filhos, né? E a cobrança da quebra do voto veio 30 anos após a morte de Saul, né? Olha como que, né, o Senhor ele não se esquece de nada, irmãos. Tem o tempo da cobrança, né? O Senhor sabia o tempo daquela cobrança, né? E também a respeito, né? Mesmo Davi, né, aceitando o pedido daquele povo, né? Mesmo o Senhor recebendo, né? O Senhor aceitando, né? Naquela época o Senhor não aceitava, né, irmão? Não existia isso de sacrifício humano, né? Não existia isso de sacrifício humano. Mas por ser, né, olho por olho, Davi aceitou, né, o pedido daquele povo, mas só choveu, irmãos, quando Deus quis que fizesse. Ainda que aquele povo, né, pedisse isso e o Senhor aceitasse, foi no tempo do Senhor que aconteceu, né? Às vezes a gente tem orado, buscado ao Senhor, pedido coisas ao Senhor, fazendo sacrifícios ao Senhor, né, e não houvemos resposta, e muitas das vezes a gente se desespera, acha que o Senhor não recebeu, acha isso e aquilo, mas o Senhor recebeu, mas no tempo dele ele fará com que venha, né, a
resposta daquilo ali, né? Até mesmo que a gente vê, né, no livro de Daniel, né, que o Senhor, né, quando ele viu o anjo com a resposta, ele diz a Daniel que desde a primeira vez ele tinha escutado a oração de Daniel, né, mas no tempo dele veio a resposta. Eu vou estar lendo aqui a passagem que a irmã, né, viu aí para mim, que se encontra em Juízes, né, para não ficar nas minhas palavras, né, até mesmo porque eu lembrei agora, eu não procurei, né, Juízes 11, isso, Jefité, livro dos israelitas. 11:29, vamos lá ver, né? Você que está na sua casa, pega a sua Bíblia. Veja aí. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade e Mispa de Gileade. Passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefité foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Arão. Deixa eu dar uma coisa aqui. Vindo, pois, Jefité, no 34, irmãos, vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela me disse: Pai, me fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Olha que forte, né, irmãos? O Senhor não pediu nada a ele. O Senhor daria, né, a vitória, mas ele ali, né, se precipitou. Às vezes nós nos precipitamos a fazer votos com o Senhor que depois nós não vamos cumprir, né? E aqui não, ele cumpriu, né? Ele cumpriu, irmãos, olha que forte, ele cumpriu um voto que, né, seria a vida da sua própria filha, né? Enquanto Saul, por zelo ao povo de Israel e de Judá, ele quebra uma aliança que foi feita, né, há um tempo atrás, e acaba, né, que quem colheu os frutos foram os seus filhos, os seus netos, né? Então que a gente possa, né, estar ciente, né, daquilo que a gente fala com o Senhor. Às vezes fazemos orações e falamos coisas com o Senhor que às vezes depois a gente esquece, mas o Senhor, ele não se esquece do que a gente fala, né? A palavra, ela tem poder, né? A gente tem que nos examinar ao falar com o Senhor, né? Estar ciente de votos que a gente quer fazer com o Senhor, propósito que vamos fazer ao Senhor, né? Se pela quebra de uma aliança que foi feita através de um engano, o Senhor fez com que Israel ficasse 3 anos na seca, quem dirá um voto feito diretamente ao Senhor, né? Então a gente tem que estar, né, apercebidos a isso. Até que foi o que o Senhor, né, me deu, com a palavra que o Senhor, né, trouxe ao meu coração. Eu creio, né, que se o Senhor falou é porque a gente precisava estar ouvindo, né, essa palavra hoje. Então eu vou estar falando dos nossos patrocinadores que nos patrocinaram aí nesse tempo aí, né, nesse mês de abril, agora, nesse mês de maio, perdão, irmãos, já porque nós já estamos 3 meses, né, irmãos, louvado seja Deus, nós fizemos o mês de março, o mês de abril, estamos no mês de maio e vamos entrar no mês de junho fazendo nossas lives aí, segunda-feira, para honra e glória do nosso Senhor, né, porque não é para nós, né, não é por nós, é pelo Senhor, né, ele tem nos sustentado esse tempo todo, né, e então, louva a Deus pela vida desses, né? A nossa precipitação atrapalha a gente de Deus. Eu vou ler os comentários, irmãos. Perdão, é como eu falei com vocês, né? Como hoje eu tô sozinha, eu fico meio perdida, né? Eu vi que teve vários comentários. Me perdoa, né? Eu não li, mas eu vou ler agora, tá bom? Boa noite, a paz do Senhor, irmã Jaqueline. Aleluia. Forte, ela escreveu aqui, a missionária Helena botou aleluia, forte, a irmã Aline botou, deixa eu voltar aqui, o voto principal é quando saímos da presença de Deus, do Senhor. Verdade, irmã, as pessoas acham que é qualquer coisa, entrou, vai ali, faz uma aliança com o Senhor, né,
O Senhor escreve o nome no livro da vida, depois sai sem nem olhar para trás, né? Triste é isso, sem nem olhar para trás. Acha que nós somos donos da nossa vida. Muito interessante. Teremos grandes consequências no presente ou futuramente, mas não há escapatória. Não há. Não há não, né? E o preço, né, do pecado aí é a morte, né? Quando a gente peca, principalmente, né, pecando contra o Senhor, né? Pecado é pecado, não tem isso. Mas quando a gente peca diretamente contra o Senhor, né, sem temor, é algo muito surreal. Toda sabedoria vem do alto. Não adianta acharmos que saberemos fazer ou agir. Verdade, verdade. Às vezes nós criamos alianças com pessoas que o Senhor nem quer. Às vezes você senta em mesas que não deveria sentar, né? Está se aliando a pessoas que não deveria se aliar, porque não pede direção a Deus, né? Até nas amizades a gente tem que pedir direção a Deus. Depois a gente sofre as consequências, né, de atos que nós fazemos, né? E depois a gente quer ainda correr para os braços do Senhor. A gente sempre corre para os braços do Senhor. Eu sou testemunha disso, de alianças que a gente faz e que o Senhor não nos direcionou a fazer. E depois a gente quebra a cara. Deus nunca nos dará algo, uma bênção que venha nos atrapalhar de serviços, e eles temos que ter vigilância. Verdade, as pessoas não veem assim, né? As pessoas acham que tudo é bênção, né? Mas eu creio que algo que te tira da presença do Senhor, que te atrapalha a estar congregando, te atrapalha a fazer a vontade do Senhor, não é bênção. Não é bênção. Eu creio nisso. Melhor é que não votes do que votares e não cumprir. A missionária botou aqui, né? Eclesiástico 5:5. Verdade. É melhor que a gente não faça, né? É forte. É quem entrou aí, a paz do Senhor. Bom dia. Boa noite. Irmãos, perdão, é muita live, então eu tô ficando meio doido ultimamente. A irmã botou aqui, né, onde estava essa passagem. Muito obrigada, irmão, louva a Deus por sua vida. A nossa precipitação atrapalha o agir de Deus. Verdade, irmã Aline. A irmã Jaque, amém, palavra maravilhosa. Então nós vamos estar fazendo nosso sorteio. Irmãs, hoje vai ter 2 sorteios, muito legal, né? Eu digo a vocês, tem 4 irmãs aqui. Se eu tivesse, eu presentearia as 4 irmãs, né? Por quê? Porque foi bênção do Senhor, né? E são irmãs que têm estado aqui com a gente. Então, louva a Deus pela vida de vocês, né? Aí, deixa eu escrever aqui no meu papelzinho o nome das irmãs. Eu vou ter que soltar o meu celular aqui para me poder, né, cortar os papeizinhos. E eu vou mostrar as irmãs. A outra irmã, a irmã disse que o nome dela é como Rosileia, é isso mesmo? É porque o nome aqui tá estranho. Eu quero, a irmã de quem botou, eu quero. O nome da irmã é como? A irmã que está aqui, que achou a palavra para mim. Porque aí Helena, Aline, Jaque. Fala comigo o nome da irmã, vou botar a irmã no sorteio aqui, porque agora eu não estou achando aqui. A irmã botou mais cedo pra mim aqui o nome dela. Voltei lá em cima, a irmã consegui, calma aí. Rosileia, é Rosileia mesmo, Rosileia é o nome dela. Então vou botar aqui Rosileia. Então, hoje nós vamos sortear um açaí do da nossa irmã aqui, né? O açaí da VV JC. Eu falei que eu ia falar dos patrocinadores e não falei, perdão. Os nossos patrocinadores é a lanchonete Bom Sabor, restaurante da Paty, da nossa amiga Ellen e da mãe dela, Patrícia, aqui na BR 356, em Degredo. A outra é a nossa amiga Andréia Atividades, tem estado aí com a gente, né, esses meses todos aí. Muito obrigada, Andréia, que o Senhor continue te abençoando, né. O outro é a Mili Pink, né, e a Mili Pink, a Camila Biscuit e o açaí da VV JC. Então, irmãs, deixa eu dar uma olhada aqui. A Andréia Atividades entrou aí também. Olha aqui, que mimo lindo que eu vou estar sorteando hoje, que é a nossa amiga, a irmã Fátima Gervásio, né?
Deixa eu ver aqui a etiquetazinha da Arte da Fátima. Nos presenteou desde o começo do mês de maio para que a gente pudesse estar sorteando aqui hoje, né? E eu louvo a Deus por isso. Não é patrocínio, ela não está patrocinando a live. Foi um presente que ela nos deu para estar sorteando aqui hoje, né? E junto com o açaí da Lelê e JC. Bom, a gente vai estar fazendo esse sorteio aqui rapidinho, né? Eu vou estar fazendo um sorteio, fazendo uma oração pra gente encerrar a live, porque eu creio que foi bênção e o Senhor falou conosco mais uma vez, né? A palavra do Senhor, ela não volta vazia, né? Então, o Senhor falou nos nossos corações, né? Eu recebi da parte do Senhor, porque muitas das vezes a gente, na nossa ignorância, né? A gente faz votos com o Senhor, faz propósito com o Senhor, e pra gente ter entendimento do quanto é sério isso, né? Não é brincadeira, né? Meu pastor, né, costuma dizer que a gente não tem que brincar com Deus. Deus, ele não foi criança, ele não sabe brincar. As pessoas têm que ter entendimento disso, né? Não devemos brincar com Deus, com as coisas de Deus. Irmãos, a respeito do nosso devocional, né? Hoje foi o último dia do nosso mês de maio, do devocional de maio, né? Do livro da sabedoria que nós estudamos aí, né? Provérbios. Foram 31 dias do Senhor nos sustentando. E nós vamos estar dando início, né, ao livro de Tiago, nosso devocional. Sendo que não vai começar amanhã, vai começar, né, depois da manhã, na quinta-feira. Porque eu estive muito enrolada, irmãos, e acabou que eu não convidei os irmãos para estarem com a gente, as irmãs, né, para estar trazendo essa palavra aí com a gente. E como as irmãs, muitas são tímidas, muitas, né, não têm o hábito de trazer a palavra, então elas ficam inseguras quando eu chamo assim em cima da hora. Então eu chamei hoje umas que não vão poder estar, né? Mas aí eu vou deixar para quinta, para que a pessoa possa, né, meditar mais na palavra, né, poder estar estudando mais. Então vamos começar na quinta, no dia 2. O meu potinho tá com água. Deixa eu pegar um copo aqui mesmo, né? Pra gente tá fazendo um sorteio. Então tá aqui os nomes. Então nós vamos sortear o açaí. E vamos sortear... Sim, irmã, benção essa palavra hoje. Serve para nos despertar em fazer voto e não cumprir. E ter muito cuidado com o voto com Deus, porque é coisa séria. Verdade, irmã. Forte. Bênção do Senhor. Então vamos estar botando aqui. Ai, irmã, não deu muito certo, não, que meu copo também tá molhado. O papel agarrou lá embaixo. Misericórdia, Deus. Eu vou botar ele aqui, vou sacudir, vou jogar pra cima e vou pegar um papel, tá? Não tô vendo mesmo quem é, olha, vocês podem ver aqui, né, irmãos? Até porque eu não enganar as irmãs, né? Misericórdia, Deus. Aí eu vou estar fazendo na mão mesmo, vou jogar pra cima, vou tentar pegar um, tá bom? Pra gente poder ver aí. Não sai da live, tá, irmão? Nós vamos orar ainda. Não podemos terminar sem orar. Até porque meu celular também tá acabando a bateria, então vai ser muito rápido, tá bom? Ficou um papel aqui, eu joguei pra cima, caiu um papel na minha mão. Vamos estar sorteando o que primeiro? O açaí, vamos estar sorteando o açaí, tá bom? Vamos sortear o açaí, depois o caderninho, tá bom? Vamos ver aqui. Helena Gonçalves ganhou o açaí da Lelê. O açaí da Lelê, né? A minha mãe ganhou o açaí da Lelê. Vou botar aqui na frente. Helena. Eu vou tirar o nomezinho dela, né? Daqui. Olha, mãe, a senhora ganhou o açaí, tá? Ganhou o açaí da Lelê. Aqui de perto da minha casa, aqui, ó. Vou estar combinando com ela, né? Pra ir pra senhora receber o seu açaí aí. E agora, né, ficou os outros nomes aqui, que eu vou estar sorteando. Olha, irmãos, é lindo. Confesso que eu até queria vir pra mim, né? Mas, né, irmãos, a irmã deu pra sortear, eu não posso pegar pra mim. Mas que deu vontade, deu, tá? Porque eu achei um mimo. Então, vamos lá. Irmãs, orem aí. Né? Interceda aí pra você ganhar, tá? Olha aí que ficou, ó, ficou 2 papéis na minha mão. Vou jogar de novo. Ficou 2 papéis. Um ficou no meu dedo, o outro caiu aqui, entendeu? Então, irmãos, vamos lá. Vamos ver quem ganhou.
A irmã Aline. Olha a irmã Aline. A irmã Aline, né, tem participado aí com a gente, né? Aline. Pô, Jaque, você falou que vai ser seu, mas foi da irmã Aline. Jaque, vai ser zoiudo que você já ganhou 2 vezes, tá? Deixa a irmã Aline ganhar aí, ó. Irmã Aline, ó. Você ganhou esse mimo aqui. Eu tô pra ir aí, né? Aí, ó. Você tá levando pra irmã, né? Tem uma necessairezinha, um porta-moeda, eu acredito, né? Já que tá chorando, já que toma vergonha, você ganhou 2 vezes, irmã. Ai, que tristeza. Olha, né? E deixa eu ver aqui, irmãos, né? Aí a irmã Helena, né? A minha mãe ganhou e a Aline ganhou. Eu vou estar sorteando novamente. Deixa eu falar com vocês. Aqui ficou, né? Uns nomezinhos aqui. Tem uma outra pessoa que entrou aqui no. Ah, é a Andréia Utilidades. Andréia, eu não vi, né? Porque eu já tinha anotado o nome. Eu vou botar a Andréia aqui. E eu vou sortear outra vez. Eu vou explicar às irmãs por quê. Nós sorteamos, né? Passado aí, já que vai me auxiliar, uma lembrança da Miri Pink, sendo que quem ganhou não é daqui, né? É de outro estado, né? Deixa eu ver aqui que alguém... a Andréia saiu. Então a Andréia saiu, né? Glória estava orando de mãos levantadas e de olhos fechados. Olha só o que eu vou fazer então. A minha mãe saiu, a Helena, a irmã Aline saiu. Ficou aqui a Jaque e a outra irmã, né? Tá os papeizinhos aqui. A Andréia entrou, mas saiu novamente. Eu vou estar sorteando o brinde da Miri Pink. Lembra que a Miri Pink deu um prêmio pro sorteio? Quem ganhou não é do nosso, não é daqui, é de outro estado. Então eu vou estar sorteando novamente, né? Eu iria deixar pro mês que vem, mas eu vou estar sorteando novamente, porque quem sabe a Jaque não ganhou ou a irmã que está aí novamente, né? Então nós vamos fazer assim, eu vou sortear o brinde que a Miri Pink, né, nos deu aí hoje. Eu não lembro mais qual é o brinde, eu lembro que era algo da Natura, né, irmã? Natura, era alguma coisa assim, né, Jaque? A Jaque sabe, ela vai estar nos auxiliando aí. Então eu vou estar sorteando, tá? Porque já agora tem as 2 irmãs. Orem aí, a Jaque ou a irmã A irmã, perdão, é que não tenho costume, eu acabo esquecendo o nome da irmã, né? Rosileia, a irmã Rosileia ou a Jaque aí, ó. Está jogando os papeizinhos aqui pra cima. Ó, um papelzinho caiu na minha mão, vamos ver quem é. Jaque, né? É uma caixa de sabonete, a irmã Jaqueline botou aqui. Foi a Jaqueline que ganhou. Olha, a Jaqueline ganhou, né? A caixinha de sabonete. Creio que vai ter outra oportunidade para a irmã Rosileia. Ó, Jaqueline. Minha letra é uma benção, sabe, irmãos? Vai ter outra oportunidade para a irmã estar ganhando aí, né? Então, vou botar aqui, ó, a Jaque que ganhou o brinde da Miri Pink, né? E a minha mãe ganhou e a irmã Aline ganhou o brinde daqui, que já estava aqui. Louva a Deus, né, pela vida de todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado de coração, né? Segunda-feira que vem tem mais, irmãos, né? A gente vai estar começando aí nesse mês aí de junho, né? As lives serão com os homens, né? Serão com homens de Deus, que eu vou estar chamando aqui, né? Homens abençoados, para estar trazendo uma palavra abençoada para nós nesse mês de junho. No mês de março nós tivemos o mês, né, das mulheres. Então foram mulheres abençoadas que trouxeram uma palavra aqui de Deus pra gente na segunda-feira. No mês de abril foram jovens que trouxeram palavras abençoadas. Como é bom, né, ouvir jovens falar do amor do Senhor. Agora no mês de maio, mês das mães, mulheres vieram aqui trazer a palavra do Senhor. E agora no mês de junho eu vou estar convidando aí homens, servos do Senhor, para estar trazendo a palavra aqui, né? Creio que vai ser bênção também. Já estou tendo essa oportunidade de estar participando dessa live maravilhosa. Amém, irmã. Glorifico a Deus, né? Que a irmã esteja gostando, né? Fica à vontade. A gente tem aí o nosso devocional todos os dias às 7 horas da manhã. Nesse mês de maio nós fizemos 31 dias de devocional. Tá tudo salvo aqui, né? No meu Instagram. Se a irmã quiser assistir, vai receber muito da parte do Senhor. Porque como eu recebi da parte do Senhor,
Eu não conheço a irmã, né? Incentivo para nós mulheres de Deus. Amém. Se a irmã também é uma pessoa que traz a palavra, né? Gosta de estar dividindo a palavra, né? Me chama pra gente poder conversar, para dar a oportunidade, né? Da irmã também estar trazendo a palavra aqui, né? Nos devocional. Pode me chamar aí, né? Ah, irmã, eu não tenho muita habilidade. São essas que o Senhor quer que a gente te convide para estar aqui, sabe? Pessoas que estão como Davi lá no campo, esquecido, né? Que muitas das vezes não tem oportunidades, mas que o Senhor quer usar, quer mostrar o talento que deu, o dom que Ele está dando a essas mulheres. Então, se a irmã também, né, for uma mulher aí que queira participar do nosso devocional, me chama aí, né? Depois a gente conversa. Você também que está assistindo, quer trazer a palavra? Pode me chamar, né? A gente não tá aqui, né, irmão? A gente não escolhe ninguém, não. É Deus quem direciona, né? As pessoas vêm, falam da palavra do Senhor, e isso é o que importa. A minha mãe mandou a Isabela pegar o açaí pra ela e a Maísa. Nossa, elas não vão nem gostar, pra dizer os contrários, né? Obrigado, mãe. A me botou agora. Então vamos estar orando, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de todos que estiveram aqui hoje, né? Eu sei, né, que o Senhor trouxe aqueles que Ele precisava falar, e eu louvo a Deus por isso, né? Então feche os seus olhos, vamos falar com Deus e agradecer ao Senhor por essa palavra abençoada que Ele nos deu nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, eu quero, meu Deus, entrar na sua presença, meu Pai, uma vez mais, Pai, quero te agradecer. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor, meu Pai, tem feito em nossos meios, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai, por o Senhor nos corrigir, Pai, porque o Pai ama, meu Pai, o seu filho e por isso corrige. Então, obrigado, Senhor, por nos corrigir, por falar, meu Pai, do seu amor, meu Pai, para que a gente não se esqueça, meu Deus, do que o Senhor, meu Pai, tem preparado para nós, o que o Senhor, meu Pai, requer de nós. Então, obrigado, Senhor. Continue falando conosco, meu Pai, continue usando, meu Pai, pessoas para estar falando conosco, meu Pai. Fala, meu Pai, através dos louvores, meu Pai. Fala, meu Pai, através das pregações. Continue falando, meu Deus, conosco, meu Pai, pois estamos aqui para te ouvir, Senhor. Toma cada um que esteve aqui em suas santas mãos, Pai. Visita cada lá, Pai. Eu não conheço, meu Deus, as necessidades dos teus servos, Pai. Eu não conheço, meu Pai, muitas das vezes o que ele está passando dentro da sua casa, o que ela está passando dentro da casa dela. Mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece cada coração, Pai. Então eu te peço, meu Pai, visita, Pai, quebrando os corações, meu Pai. Abençoe, meu Pai. Se alguém, meu Pai, entrou aqui, meu Pai, e tem passado alguma necessidade, Pai, que o Senhor possa estar enviando recursos, que o Senhor possa estar enviando, meu Pai, pessoas para estar abençoando, meu Pai, pois o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem desfaz, o Senhor, meu Deus, é quem sabe de todas as coisas. Então abençoe, meu Pai, as dispensas dos teus servos, Pai. Toque na saúde, meu Pai, daqueles, meu Pai, que tem buscado, meu Pai, por uma cura, meu Pai. Pai, eu te peço, meu Pai, pelos filhos, meu Pai, dessas mulheres, meu Pai, que tem buscado, meu Pai, incansavelmente, meu Pai, pela libertação, pela cura, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa fortalecer cada mãe nessa noite, meu Pai. Cada mãe, meu Pai, que tem levantado nas madrugadas para buscar pelos seus filhos. Cada mãe que tem chorado, meu Pai, a morte de filhos vivos, meu Pai, por ter morrido espiritualmente, meu Pai. Pai, envia pessoas para estar falando do seu amor nos presídios, nos hospitais, meu Pai, onde, meu Pai, tiver cada um, meu Pai, sedento, cada pessoa, meu Pai, aquebrantada ao ouvir a sua palavra, meu Pai, envia, meu Deus, Pai, que nós continuamos sendo, meu Pai, canal de bênção, que nós continuamos sendo, meu Pai, pessoas para estar falando da sua palavra, do seu amor, meu Deus. Continue, meu Pai, usando cada um que tem entrado aqui, meu Pai, não somente nessa live, meu Pai, mas no nosso dia a dia, que a gente possa estar falando do seu amor, para que a gente possa, meu Pai, estar testemunhando as maravilhas que o Senhor já fez em nossas vidas, Pai. Eu te entrego tudo em suas santas mãos, Pai, porque eu tenho a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada foge do seu controle nem das suas mãos. Muito obrigado, meu Pai, por mais uma vez falar no meu coração. Obrigado, Senhor, por me permitir estar aqui mais uma noite, meu Pai, e entender que quem faz é o Senhor e eu não faço nada. Muito obrigado, Senhor, por cada um que aqui esteve. Toma tudo em suas santas mãos, me deu uma noite abençoada, uma noite de sono, meu Pai, abençoada, meu Pai. Enquanto nós dormimos, Pai, guarda a nossa casa. Repreende, meu Pai, tudo enviado contra as nossas vidas na madrugada, meu Pai.
Meu pai, se alguém entrou aqui, meu pai tem sido vítima, meu pai de algum trabalho, meu pai de alguma artimanha do inimigo, meu pai venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Guarda o nosso sono, nos dê uma noite abençoada, para honra e glória do seu santo nome. Eu te entrego tudo em suas santas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. A irmã me botou aqui, ela é minha amiga, irmã em Cristo, congrega na minha igreja, ela é bênção. Glória a Deus, aí, ó, né? Como eu disse, né? Mulheres que têm aí talentos escondidos, estão aí, né? Escondidinhas aí, né? Então, que a gente possa aí, né? Tá fazendo a vontade do Senhor, né? É o Senhor quem faz, né, irmã? A gente faz os planos, o Senhor faz da maneira que Ele quer, né? Quando eu entrei, eu pensei assim, meu Deus, vai ser uns 30, 40 minutos de live, né? Minha garganta tá doendo. Vai ser de 30 a 40 minutos de live, pra dizer, né? Ser rápido, né? Mas aí a gente vai falando da palavra do Senhor, vai fazendo o que o Senhor quer que a gente faça, e já foi 1 hora e pouca, né? Muito obrigada quem esteve aqui. Lojinha de confeitaria e biscuits. Amém. Amém. Hoje né, eu já sigo essa pessoa que entrou, a lojinha, né? E hoje começou a me seguir, eu vi hoje mais cedo. Se eu não estou enganada, né? É a Edna, né? É a Sulamita? É ela? Né? Se for você me responde aí, né? Porque eu não sei, né? Eu sei que eu sigo. Essa pessoa está aqui hoje, né? Entrou aí com a gente agora há pouco, né? Amém, obrigado, né? A gente tem feito aí, né, as nossas lives aí todas as segundas-feiras, né? Todas as segundas-feiras. Hoje foi exceção, nós fizemos hoje na terça-feira, porque ontem nós tivemos um problema de energia aqui na minha casa, né? Aqui na redondeza nossa aqui. Mas toda segunda-feira a gente entra, tá? Se você entrou aqui pela primeira vez, você está convidado a estar entrando todas as segunda-feira. E se você, né, tem a oportunidade de estar, né, com a gente, sou eu mesma. Amém, né? Que Deus te abençoe. Então, todos os dias a gente tem o nosso devocional aqui às 7 horas da manhã, tá bom, Edna? Se você quiser participar, né, tá assistindo aí, amanhã nós não vamos estar entrando, porque nós vamos estar iniciando um novo livro, né? Que nós vamos estar estudando aí o livro de Tiago, né? A palavra do Senhor aí, o livro de Tiago. Então nós vamos estar dando início na quinta-feira. E dessa vez, irmãos, vai ser um pouco diferente. A gente não vai estar entrando aos domingos, a gente vai entrar de segunda a sábado. Não vamos estar entrando aos domingos, tá bem? Se for da vontade do Senhor, se o Senhor mudar os planos, nós entraremos domingo. Como eu sempre digo, a gente está aqui para fazer a vontade do Senhor. A minha vontade é uma, mas a vontade do Senhor é quem prevalece. Se o Senhor assim direcionar para estar entrando no domingo, a gente vai estar entrando no domingo também. Mas até então, os meus planos, sabe, irmãos? Não sei os do Senhor. Vamos ver o que o Senhor vai falar comigo, né, em decorrer aí. Será de segunda a sábado, porque nós fizemos 31 dias direto aí, nós fizemos de segunda a segunda sem parar. É bênção do Senhor, Principalmente, irmãos, que o domingo tem sido bênção mesmo, né? Aí teve domingo que entrou a irmã Cássia, a irmã Alexandra, né? A pastora Carol e a irmã Cássia novamente, né? A missionária Cássia novamente no domingo passado, né? E foi bênção do Senhor. Do domingo passado, irmão, se você puder assistir, assista. Meu Deus, que live foi aquela? Foram quase 2 horas de live. Surreal, né? A gente não se controla, a gente fala muito, né? E glória a Deus que é da palavra do Senhor que a gente tá falando, né? Por isso eu falo com os irmãos que eu não gosto de ficar pedindo desculpa aqui quando a gente passa do horário, de vir aqui pedir desculpa, porque a gente não tá falando da vida dos outros, né? A gente não tá aqui enchendo linguiça, falando de A, de B, a gente tá falando da palavra do Senhor, né? E a gente sabe que ela não volta vazia, né? Eu creio que cada vez que a gente fala aqui de testemunho que a gente está vivendo, pessoas que estão aí estão ouvindo, estão recebendo, porque às vezes a pessoa está passando por aquilo e precisa e ouve um testemunho que é para edificar a vida dela. Então, eu louvo a Deus por ter dando essa oportunidade a gente, tá bom? Então, quinta-feira, não se esquece, quinta-feira, 7 horas da manhã, nós vamos estar aqui, né, falando do livro de Tiago. E até segunda-feira que vem, né? E eu vou estar aí botando um cartazinho aí anunciando quem vai estar aqui com a gente nessa segunda-feira do mês de junho, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, né?
que a gente possa, né, ter uma noite abençoada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente mais uma vez. Que o Senhor abençoe fortemente a sua vida, a sua casa, tudo que leva o seu nome. Amém? Fique com Deus. Boa noite. A live vai estar salva, tá?